Aqui no nosso estúdio, a gente recebe a ginecologista, a doutora Lorena Baldotto e também a Marcilene Pontes. Eu estou sabendo que ela confessa que morre de medo de fazer esses exames preventivos, Marcilene. Sim, na verdade, eu sempre fui muito cuidadora comigo mesma, né? Cuidadosa. Só que se passar do ano, vamos supor, outubro, setembro, aí passou. No mês seguinte eu já tenho medo. Medo do resultado. Então, eu tenho tem 6 anos que eu tive minha neném, aí eu fiquei adiando. Aí ontem, por incrível que pareça, eu estava comentando, eu tenho que marcar ginecologista que eu preciso fazer meu Papa Nicolau, né? Só aí hoje a abordagem foi essa, né? Aí eu falei, meu Deus, é para eu falar a verdade ou para mentir? O que eu faço? Verdade. Então eu falei, hoje eu vou apanhar, porque realmente depois que passa o primeiro ano que eu tenho que fazer, eu já fico com medo do resultado. Aí eu fico adiando com medo do que pode acontecer. Mas sabe por que a gente faz questão de trazer essa sua verdade? Porque quando a gente te convidou, a gente poderia muito bem buscar alguém que faz certinho, mas a gente quis mostrar a realidade dos consultórios, não é verdade, doutora Lorena? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Obrigada por ter me chamado. Mas, assim, isso que ela falou é muito mais comum do que vocês imaginam. Tem paciente que, igual ela falou assim, olha que importante a fala dela. Depois que eu tive filho, né, eu sempre me cuidei, nananã, mas não tem tempo, vocês esquecem. E um ano, gente, passa assim, ó. E aí, depois eu vou, e o depois não chega nunca. Né? E o medo só aumenta. E o medo só aumenta. Então, né, puxar as orelhas, mas isso acontece bastante. Eu tenho um paciente que eu falo com ela, eu falei assim, olha filha, vamos voltar, né, porque a pessoa faz o preventivo e só volta no ano que vem para pegar o resultado do anterior e ver o resultado, fazer o próximo. Né? Então, essas coisas acontecem. E quais são as consequências disso, doutora? Então, está se falando aí sobre a questão do câncer, né, de colo de útero, que é o principal, o preventivo, né, que é o Papa Nicolau, que é o exame que ela ficou, né, com dúvida se fazia, se não fazia, ele serve única e exclusivamente para a detecção precoce do câncer de colo de útero. E ela é uma detecção que é celular. A gente faz o exame, a gente usa aquele espéculo que a gente chama, né, que abre o canal vaginal, e a gente vai coletar com uma escovinha as células. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu fui no ginecologista, ela olhou e tá tudo bem. Não, a gente tem que ver o resultado desse exame que é feito pelo patologista ou pelo citologista. Já ouvi de mulheres, amigas minhas, falar assim, não, mas fica tranquila, qualquer coisa, o laboratório liga. Existe isso, doutora? Você não voltou para pegar o resultado, o laboratório vai te ligar? Não, o laboratório não vai te ligar, seu médico vai te ligar. Lá na minha clínica, a gente olha, se tiver alguma coisa, a gente... Mas quem pega o exame lá no laboratório é a própria mulher. Lá na clínica eu já estou acostumada com as pessoas, eu já coloco para chegar lá no consultório, porque eu já conheço, tá? Por isso que é bom ter um médico de confiança, né? Já sei todas as estratégias, eu falei assim, deixa aqui, porque vai chegar aqui o resultado e aí a gente avalia. E geralmente eu sempre coloco ela, falo, vamos fazer um retorno com 30 dias para eu ver seu resultado, para eu discutir sobre seu resultado, mesmo que dá tudo bem. Por quê? Justamente para a gente avaliar. Porque às vezes é muita gente e não tem como a gente se resguardar com muitas pessoas. Mas eu tenho essa prática e a gente precisa fazer essa sequência, porque senão a pessoa esquece, o médico esquece, o secretário esquece. Não dá para deixar na mão de outra pessoa a sua saúde. Agora, vamos falar da realidade da maioria que vai lá no SUS, vai chegar lá no posto de saúde, vai tentar agendar com o ginecologista, sabe Deus quando, e aí vai conseguir depois de alguns meses, e aí vai ter o pedido então para fazer o exame, vai levar para o laboratório, sabe Deus quando que também vai sair esse resultado, né? Então vamos chamar a atenção, doutora, para essas consequências que quando a gente vai tardando cada vez mais, associada ao sistema, que a gente sabe que é bem demorado, e também a própria iniciativa da mulher também é demorada. Roberta, eu atendi muitos anos em hospital-escola, né, no SUS, porque a formação da maioria dos médicos passa por hospitais públicos. E assim, a realidade que a gente vê é que realmente existe uma demanda muito grande, mas também existe uma falta muito grande. E
Hoje a gente está em setembro, é importante a gente falar do câncer o ano inteiro, geralmente a gente fala um pouco mais no outubro, né, porque é focado no câncer de mama, mas as estatísticas elas falam pra gente que quando a mulher busca prevenção e as campanhas Outubro Rosa, elas são muito boas nisso, ela não vai lá, ela não vai fazer só a mamografia, geralmente ela faz preventiva, ela faz tudo. Agora, com certeza, a gente precisa reforçar, estar sempre em cima e buscar trazer um mapeamento dessa pessoa no geral. Lembrando que só o preventivo e tchau até o ano que vem, muitas vezes você não está sendo cuidada, não está sendo orientada, não está sendo avaliada. Porque mais importante é você trazer o que você vai prevenir, né, o aparecimento desse tipo de condição. Olha aqui, no Facebook, Karine Amorim vem fazer o desabafo dela. Ela diz, aqui na Policlínica de Jacaraípe só conseguem marcar consultas e preventivos se for de madrugada para pegar senha. Eu não consigo marcar preventivo tão fácil assim. Olha, Joani também participa. Fala, é lamentável ver um problema tão sério e as mulheres têm muitas dificuldades de marcar exames pelo SUS. A fila é grande e demora meses para conseguir marcar um preventivo. Alô, autoridades, vão dar prioridade. A gente está falando da saúde da mulher, isso é muito importante. É melhor investir em prevenção do que investir em remediação, né? A Bárbara tem até uma pergunta. Estou com o meu DIU vencido há 2 anos e com medo de ir trocar. Isso também pode ter alguma consequência na saúde da mulher, doutora? Então, o DIU, ele é um mecanismo intrauterino e se ele está vencido, aí vai depender do tipo, né? Porque a gente tem de cobre, a gente tem hormonal, tem vários tipos. Se ele tiver vencido, você corre o risco de engravidar mesmo com o DIU. Recomendo que você vá tentar trocar ele o mais rápido possível. Mas essa questão da fila, ele é um problema de saúde pública que realmente precisa ser abordado e avaliado. Porém, a causa do câncer do colo de útero, ela está relacionada a fatores sexuais, né? Então, mais importante ainda é a prevenção. A gente sabe que o diagnóstico precoce, então, fazer o preventivo, né, se cuidar, ir anualmente ao ginecologista para fazer essa avaliação, ela vai fazer uma detecção precoce dessa alteração. Mas o que eu faço para não pegar, para não ter câncer do colo do útero? Porque ele é relacionado à maior doença sexual que a gente tem na atualidade, que é o HPV. E o HPV, ele não causa só o câncer do colo do útero, ele causa câncer de vagina, ele causa aqueles condilomas, aquelas verrugas, ele causa o câncer de vulva, né, que é do ladinho de fora. E ele causa uma série de alterações no trato ginecológico. E é uma coisa que a gente precisa prevenir com preservativo, tá, gente? A gente precisa prevenir sabendo aonde a gente está se metendo. A gente precisa prevenir tendo autocuidado, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde. Marcilene, você tinha noção dessa quantidade de cânceres que nós mulheres podemos ter nessa nossa região? Sim, disso daí eu sou bem informada, né? Antigamente eu fazia o preventivo, nem era de ano em ano, era de 6 em 6 meses. Você seguia certinho? Isso porque teve uma vez que eu tive uma pequena inflamação, grau 1 ou 2, uma coisa assim. Aí o médico falou bem assim, daqui a 6 meses você volta que nós vamos fazer um novo exame. E fez, ou seja, né? Depois disso, então, aí que ela apavorou mesmo. Eu ia perguntar qual foi a última vez que você fez? Eu acho que perdeu as contas. Sim, foi antes de eu ter vivido. Eu não me recordo de ter feito depois que eu tive a Vitória, né? E hoje a Vitória está com quantos anos? 6 anos. Então, eu não lembro se eu fiz depois que eu tive ela. Eu não me recordo. Entendeu? Doutora, vamos fazer esse alerta para a gente finalizar, que a gente está aí na reta final desse assunto, do quanto é importante, caso venha aí algum diagnóstico, esse diagnóstico precoce, que as chances de cura são bem maiores, né? Exatamente, são bem maiores. Inclusive, saiu recentemente no NIT uma nova orientação, porque antigamente a gente orientava a fazer até os 65 anos. Isso foi aumentado, né, a partir dos 70, e eu, particularmente, gente, indico enquanto a mulher tiver vida sexual. Porque a gente acha que a pessoa passou dos 65, ela não tem vida sexual. Isso está longe de ser verdade, pelo menos com as minhas pacientes.
é importante a gente fazer o diagnóstico precoce, porque o tratamento, ele é mais brando, ele é mais leve e ele é curativo quando ele é feito precocemente. Quais são as chances de cura? Ela vai variar dependendo do grau. Exemplo, no caso dela. Ela teve uma lesão NIC1, né? Que ela fez um acompanhamento a cada 6 meses. 90% dessas lesões regridem sozinha, por isso que a gente faz um acompanhamento a cada 6 meses, depois a cada ano, e aí por aí vai. Porém, existe um aumento de grau dessa lesão. A gente tem a lesão grau 2, grau 3 e a lesão que a gente chama de CA in situ, né? Que ela já é uma lesão cancerígena. E aí, dependendo de cada grau, ela vai ter um tratamento específico. Então, a primeira fase, geralmente, a gente faz um preventivo, depois a gente vai para a biópsia, a gente pode evoluir para uma cirurgia que chama conização, onde retira um pedaço maior. E dependendo do grau, ou da penetração, ou da inflamação, pode ser que seja necessário uma cirurgia, ou quimioterapia, radioterapia. Então, essa evolução, ela não é tão rápida assim, por isso que a gente consegue fazer essa prevenção. Porém, é muito importante a gente estar sempre ali, estar sempre buscando, estar cuidando da nossa saúde, porque quanto mais precoce, eu tenho a chance de curar totalmente e não evoluir, não progredir a doença. Perfeito. Para a gente finalizar, a Elza Custódia fala, na Policlínica de Feu Rosa, eu entrei no site da Prefeitura, marquei o exame preventivo com a enfermeira e marquei para quinta-feira. Também tem aqui o comentário do Jailson, olha que bacana, ele falou que ele é agente comunitário de saúde e passa na casa das pessoas justamente para fazer esse agendamento, mas o número de mulheres faltosas ou que não querem fazer esse exame é muito grande ainda. Ele falou que ele é de Guarapari e gosta muito de abordar esse tema.